Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo diáconos, irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala do amor de Deus. Deus é amor. E Deus se manifesta através de seu Filho Jesus para doar todo o seu amor por nós. E na entrega de seu Filho Jesus na cruz, Ele nos dá aquilo que é o mais importante para nós e que nós podemos todos os dias se achegar, que é a Eucaristia. O Evangelho nos mostra a multiplicação dos pães, que prefigura para nós a Eucaristia. E olha que interessante que Jesus ele sente compaixão de tamanha multidão que acorreu a Ele, porque eram pessoas sedentas de Deus, queriam ser saciadas, mas muito mais do que serem saciadas do pão material, daquele pão, daquele peixe, a multidão queria ser saciada pela palavra de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, a Eucaristia, ela enche o nosso coração de alegria, de entusiasmo, e na Eucaristia nós somos renovados, nós somos fortalecidos, nós somos, colocado em plena comunhão com Deus. O que nós precisamos entender o significado da Eucaristia? A Eucaristia é penhor de salvação, é penhor da nossa ressurreição. Se nós darmos à Eucaristia o valor que ela tem, nós nunca morreríamos de fome. E aqui não estou falando de fome física, espiritual. Muitos cristãos estão morrendo espiritualmente porque não dão mais valor necessário à Eucaristia. Será que eu, Padre Ricardo, será que você que está aqui neste santuário, será que você que está em casa, você dá o devido valor à Eucaristia? Porque se desse o devido valor à Eucaristia, nós jamais pecaríamos. O pecado venial não tem como a gente não pecar levemente. Mas os pecados mortais, nós seríamos privados, porque a Eucaristia, ela é para nós penhor de salvação. Olha só o que o
Concílio Vaticano II diz sobre o sacrifício eucarístico? O Concílio Vaticano II diz que a Eucaristia é fonte, centro de toda a vida cristã. Na Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da igreja. Aqui não vou menosprezar as orações, não. Se você deixar de rezar o terço, de fazer adoração, de ler a Bíblia, mas se você é assíduo na Eucaristia, você já tem tudo. A adoração, a Bíblia, o terço são um complemento para nós crescermos na nossa intimidade com Deus. Mas, se a Eucaristia é o centro da sua espiritualidade, da sua vida, você já tem todas as graças, porque o Papa João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, diz que da Eucaristia emana todos os frutos espirituais para nosso crescimento cristão. Se nós dessemos o devido valor à Eucaristia, jamais morreríamos de fome. Olha que interessante, o Papa João Paulo II, São João Paulo II diz que a igreja vive da Eucaristia, e nós somos igreja. Nós não podemos caminhar, não é, na nossa vida cristã, se não for pela Eucaristia. E desculpe, meu irmão, tem cristãos, claro, a igreja prescreve os domingos, mas tem lugares que tem missa todos os dias e nós não damos valor à Eucaristia, vamos só aos domingos. Se você pode ir à missa todos os dias, meu irmão, vá, porque você vai crescer espiritualmente, você vai ter ali o penhor de você viver uma vida íntima com Deus, se afastar do pecado, as tribulações que você possa estar vivendo. A Eucaristia nos dá a graça de permanecermos sempre na sua vontade. Tem lugares aí que tem missa uma vez no ano, as pessoas rezam para ter missa todos os dias, e nós que temos, muitas vezes não damos o devido valor à Eucaristia. E aqui estou falando para o Padre Ricardo também. Eu preciso dar o devido valor àquilo que Deus nos dá. E olha que interessante, a Eucaristia, segundo São João Paulo II diz, reflete em tudo o que somos e vivemos. Diz que a Eucaristia leva-nos a dar com generosidade e gratuidade. Ela, não é, alarga o nosso coração. Quanto mais eu comungo, quanto mais eu me encho de Deus, mais eu vou ser generoso, mais eu vou ser um homem e uma mulher que vai viver a gratuidade do amor, como que Deus é amor, Ele nos dá livremente o seu amor, e se nós enchemos do amor de Deus, também devemos dar este amor. E quais são os frutos abundantes da Eucaristia? E como nós devemos estar para receber a Eucaristia? Diz São João Paulo II, é necessário estar em estado de graça, ter desejo de santidade e ter fervor apostólico. Você precisa se aproximar da Eucaristia. Eu, padre, preciso aproximar-se da Eucaristia em estado de graça e com o desejo de ser santo. Se eu não tenho essas disposições, meus irmãos, eu vou comungar por comungar, e nada vai mudar na minha vida. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Olhou bem para ela? Ela está desanimada, está alegre, está feliz, está triste, eu não sei. Mas se ela sair daqui comungando Jesus, e sair daqui triste, desculpe, não comungou devidamente. Porque quem comunga Cristo, mesmo que esteja passando pela pior dificuldade, vai estar sempre feliz, vai estar sempre alegre. A Eucaristia faz brotar em nós esta esperança, esta segurança em Deus. E termino dizendo o seguinte: a Eucaristia conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no nosso batismo. Quer ter o seu batismo confirmado todos os dias? Quer crescer espiritualmente? Comungue todos os dias. Agora eu vou começar a comungar todos os dias. Se você não estava comungando, comungue. Se lá na sua paróquia tem missa todo dia, vai. Aqui, graças a Deus, em Cachoeira Paulista, aqui na paróquia São Sebastião, meio-dia, aqui embaixo em Cachoeira Paulista, tem missa 6:30 da manhã, tem missa meio-dia, tem missa 19 horas, não tem desculpa para não ir na missa. Aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, tem missa 7 horas da manhã, tem missa meio-dia, tem missa 18h30, nas quartas-feiras 8 horas, nas quinta-feiras 16, tem 4 missas por dia.
Por quê? Porque nós sabemos a necessidade de comungarmos. E termino o seguinte: a comunhão livra-nos do pecado, livra-nos de viver, não é, longe de Deus e nos aproxima da santidade. Quero citar 3 santos que falam sobre a Eucaristia. São Tomás de Aquino diz o seguinte: a comunhão destrói a tentação do demônio. Quer ter a sua vida tranquila, sem o demônio ficar te tentando? Comungue sempre, o demônio vai fugir de você. Olha que Santa Teresinha do Menino Jesus diz: quando o demônio não pode entrar com o pecado no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dono e afastado da comunhão. Afasta-se da comunhão e o demônio vai destruir a sua vida. Aproxime-se da comunhão e o demônio vai fugir de você. Você vai ser um homem fortalecido pela Eucaristia. E São João Bosco diz o seguinte: não omitais nunca a visita a cada dia ao Santíssimo Sacramento, ainda que seja muito breve, mas contanto que seja constante. Dom Bosco diz: quereis que o demônio vos assalte? Visite raramente a Jesus sacramentado. Quereis que o demônio fuja de vós? Visitai a Jesus muitas vezes. Quereis vencer ao demônio? Refugiai-vos sempre aos pés de Jesus. Quereis ser vencidos? Deixai de visitar Jesus, ou seja, deixai de procurar a comunhão. Você quer isso para a sua vida? Eu acho que não. Então peça ao Senhor esta graça nesta tarde de hoje. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos um breve momento. Senhor, eu quero pedir agora, nesta hora, onde nós estamos celebrando o santo sacrifício, dai-nos a graça, Senhor Jesus, de nós termos esse desejo de estar sempre na sua presença, e ao comungarmos, que nós sejamos transformados, que nós sejamos renovados, que nós sejamos, Senhor Jesus, fortalecidos, que nós sejamos, Senhor Jesus, irradiados pela sua graça. Afasta, Senhor Jesus, todo o mal das nossas vidas. Afasta, Senhor Jesus, todo o mal que possa atingir o nosso coração, Senhor. Encha-nos de alegria, enche-nos de santidade. Candara Maria Lavaria 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 La Maria Laria Lavaria Lavanaria Lavaria Lavaria La. Eu quero pedir sobre você agora, meu irmão, a graça do Espírito Santo de Deus, para que encha o seu coração agora de toda a graça de Deus, de toda a força de Deus. Sim, é o Espírito Santo aqui na epíclise, na hora da comunhão. É o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. E que você, ao comungar nesta tarde de hoje, que você saia daqui transformado pela graça de Deus, sim, revestido da força de Deus, sim, que você saia daqui refigurados, configurados à imagem e semelhança de nosso Senhor, ao comungar Jesus, ao receber Jesus, que você saia daqui transformado, curado, liberto. Sim, Senhor, é isso que nós pedimos. Sim, Senhor, é isso que nós clamamos nessa tarde de hoje. Sim, Senhor, tira do nosso coração toda a frieza, Senhor, ao se aproximar da Eucaristia. Dai-nos piedade, Senhor, dai-nos força, Senhor. Sim, mesmo nesse momento agora, quantas pessoas que estão aqui ou estão em casa ainda não fizeram profundamente uma experiência com a sua Eucaristia, Senhor, com a sua presença na Eucaristia. Nós pedimos agora, Senhor, encha-nos do teu Espírito Santo. Vai abrindo o seu coração, meu irmão, vai abrindo o seu coração, minha irmã, e deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor agora te resgatar agora, por meio do santo sacrifício da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Vai orando no Espírito, você que ora, você que ainda não reza, deixa essa oração agora penetrar o mais fundo da sua alma. Sim, que você saia daqui revestido da graça de Deus. Sim, só a Eucaristia pode nos dar o penhor da salvação, o penhor da vida eterna, o penhor da ressurreição. Sim, Senhor, encha-nos, renova-nos, Senhor, transforma
Transforma-nos, Senhor Jesus, para que nós sejamos sempre cheios da sua graça, cheios do teu Espírito Santo. Peça, meu irmão, até convido você agora, se você pode levantar os seus braços, levante os seus braços no mais alto que você pode, mesmo sentado ainda. Peça esta graça agora, peça ao Senhor agora esse desejo, esta vontade, sim, de se entregar, de ser agora alimentado pelo corpo e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Fomos alimentados pela palavra, daqui a pouco seremos alimentados com a presença viva e real de Jesus na Eucaristia, e nós pedimos isso, Senhor Jesus, inflama o nosso coração e nos encha de entusiasmo ao se aproximar do seu corpo e do seu sangue, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós clamamos. Nós queremos ser homens e mulheres eucarísticos. Sim, nós queremos ser homens e mulheres eucarísticos pela graça do teu Espírito Santo. Por isso, manifesta, Senhor Jesus, o teu poder, a tua graça e a tua salvação, Senhor, na minha e na sua vida. Amém, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Bendito e adorado seja o teu santo nome para todos sempre. Amém. E se a Eucaristia é fonte de toda a graça de Deus, que nós sejamos batizados no Espírito Santo ao recebermos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que daqui a pouco alimentará a nossa alma e o nosso coração. No nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.